E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Irani. A Irani é uma ação que já pagou muitos dividendos e trouxe grandes valorizações para os investidores que investiram na ação no passado. E no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada em como que estão os indicadores fundamentalistas para a gente ver se talvez ela já está com indicadores esticados e poderia estar cara, ou se ela está com indicadores ali razoáveis e poderia dar uma sensação de que a ação pode estar descontada e valendo a pena do investidor estudá-la e cogitar investir caso faça o seu perfil. Fora isso, a gente vai dar uma olhada na lucratividade que a Irani apresentou em 2023 e a gente vai fazer alguns cálculos de preço justo em relação a essas lucratividades. Como os indicadores que nós vamos visualizar aqui e as lucratividades apresentadas são todas históricos do passado, não necessariamente os resultados futuros eles se repitam dessa mesma forma, eles podem ser piores, iguais ou melhores. Fora isso, renda variável é uma loucura. Às vezes a gente acha que uma ação está barata e descontada e mesmo assim ela continua tendo desvalorizações. E é por isso que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos. Mas se você curtiu a ideia do vídeo, já senta o dedo aí no like e se você ainda não tiver inscrito, já se inscreve aí e dá essa força para o canal crescer. Para iniciar essa parte dos indicadores fundamentalistas, a gente está aqui no Investidor 10. Se você ainda não utiliza, ele é uma ótima ferramenta para tu efetuar suas pré-análises de investimentos. Então, quem é a Irani? É uma empresa focada na produção de papel para embalagens e embalagens de papelão ondulado. Seus produtos são 100% recicláveis. Ou seja, ela se enquadra naquela questão de papel e celulose, porém mais voltada para questões de embalagens. E recentemente, de 2020 para cá, ela teve uma reestruturação operacional, melhorou muito suas lucratividades, suas margens, fez um controle de endividamento melhor e vem fazendo novos investimentos para que consiga fazer uma expansão da operação e, consequentemente, dar a possibilidade de trazer resultados melhores a médio e longo prazo. E isso para o investidor é atrativo porque, caso se concretizem de forma positiva, ele poderia ter aumentos de lucratividade que poderiam gerar aumentos de dividendos e, consequentemente, uma valorização para as ações. Aqui mais acima a gente consegue visualizar que a RANI 3, que são as ações ordinárias, estão no valor de R$ 9,06, ou seja, tomou um sorvete ali, já consegue virar investidor da ação e ter a possibilidade de receber partes dessas lucratividades. O retorno de investimento dela aqui está na casa de 5,82. O que isso significa? Que você investindo na Irani, você teria o retorno do seu investimento em um espaço de tempo inferior a 6 anos. Mas isso se ela manter essas lucratividades e distribuir todo esse lucro para o acionista. Porém, mesmo que ela não faça essa distribuição na totalidade e ela retenha parte na empresa, como ela está fazendo novos investimentos, você poderia ter esse retorno potencializado a médio e longo prazo conforme esses novos investimentos fossem tomando o corpo e começassem a operar e trazer resultados. Essa métrica em 5,82 é bem interessante. De 10 para baixo já é atrativo e, claro, se unindo com outros indicadores, outros demonstrativos. Quando a gente visualiza aqui a parte dos lucros que é distribuída para o investidor, está na casa de 8,5. Esse daqui também de 7 para cima já é bacana. Fora isso que ainda tem essa possibilidade de esses novos investimentos aumentarem as lucratividades e, consequentemente, os dividendos. Quando a gente visualiza aqui a parte do retorno sobre o patrimônio investido, está na casa de 29,96. Esse daqui também está uma métrica bem interessante, mas é aquele mesmo detalhe. Se os resultados piorarem, todos esses indicadores mudariam. Então isso daqui é uma foto no tempo, você não pode utilizá-los para se guiar de uma forma perpétua, porque os resultados futuros poderiam ser piores e automaticamente esses indicadores passariam de indicadores ótimos ou bons para indicadores ruins. Porém aqui, na casa de 29,96, está extremamente atrativo. Como eu disse, ela fez uma melhora nesse controle de endividamento, que hoje a dívida líquida sobre EBITDA está na casa de 1,54. O que isso significa, para não ficar muito confuso? Significa que com mais ou menos ali 1 ano e meio de uma capacidade de gerar grana que a empresa tem, ela conseguiria pagar essas dívidas. Então, com 1 ano e meio de capacidade de gerar dinheiro, ela conseguiria honrar com essas dívidas. Isso para o investidor é atrativo, porque essa métrica aqui, de 3 para baixo, ela já seria um resultado de indicador controlado. Aqui estamos em 1,54, então podemos entender que esse endividamento aqui está controlado. E principalmente quando levarmos em conta de que aqui dentro já estão esses novos investimentos, ou seja, por mais que a empresa esteja investindo, ela ainda está com um controle de endividamento, coisa que poderia estar muito acima desse 1,54 por conta dessas novas operações de investimento.
Quando a gente dá uma olhada aqui na DRE dela, a gente consegue visualizar que nem sempre ela trouxe resultados atrativos. A DRE, para você que não sabe, é um demonstrativo contábil. Nele a gente tem receitas, custas, despesas e, no final, lucratividade ou prejuízo de uma empresa. Então aqui a gente consegue visualizar que no passado a Irani trazia resultados ou de lucratividades muito reduzidas ou até mesmo de prejuízo. Porém que aqui em 2020 ela começou a melhorar essa operação, trazendo uma lucratividade de 90 milhões, depois uma lucratividade de 285 milhões e em 2022 e 2023 uma lucratividade na casa de 380 milhões. Mas antes da gente pular para a parte ali agora do preço justo com base na lucratividade, eu quero trocar uma ideia sobre um tema. Quando a gente vem aqui na lucratividade, que foi apresentada em 2023 no RI da empresa, a gente consegue visualizar que a lucratividade de 2022 e 2023, ela foi bem parecida. Porém, quando a gente olha aqui para o quadro ao lado de legenda, a gente consegue visualizar que em 2023 ele teve uma composição de 154 milhões de lucratividade aqui de não recorrente, que seriam de créditos oriundos de PIS e COFINS. E por que a gente tem que ficar de olho nisso? Porque se ele é não recorrente, ele não acontece sempre. Ou seja, se eles não tivessem acontecido, a lucratividade tinha caído em 154 milhões. E automaticamente os indicadores, os dividendos, tudo isso mudariam os resultados. Então sim, ela trouxe uma lucratividade interessante e compatível com 2022, porém tendo um não recorrente aqui dentro, que caso não tivesse existido, iria ter uma grande queda de lucratividade. Mas calma, porque quando a gente for ali pro preço justo, eu vou usar tanto essa lucratividade de 380 quanto a lucratividade ajustada, removendo esse não recorrente. Então, quando a gente vem aqui na planilha, RANI 3 no valor de R$ 9,06, valor de mercado de 2.172 milhões. Aí aqui, a lucratividade de 383, calma que depois eu vou mudar para a gente visualizar como que vai ficar. Então aqui um retorno de investimento em um espaço de tempo menor do que 6 anos, já comentamos que é bem atrativa essa métrica e ficou ali parecida com a do investidor 10. Esta parte aqui do preço justo segura um pouco, vamos olhar primeiro aqui para o dividendo esperado. Aqui está na casa de 7%. Esse daqui poderia ser 7, 8, 10, tanto faz. Seria a métrica que você busca receber em dividendos com base nos seus investimentos. O que é legal da gente olhar aqui, quando estamos efetuando um cálculo de preço justo com base nos dividendos, essa métrica aqui, se ela for 7, 8 ou 10, ela muda demais ali o resultado de preço justo. E fora isso, estamos também lidando com a lucratividade de 2023 e depois com a lucratividade ajustada, tirando essa parte não recorrente. Por que eu estou comentando isso? Porque esse cálculo de preço justo com base em dividendos não está sendo exatamente sobre dividendos, e sim sobre a capacidade geradora de lucratividade, que caso fosse distribuída por completo, você, investidor, teria esse recebimento. Porém, mesmo que a empresa não distribua por completo e faça essa retenção, caso ela faça investimentos interessantes, você teria esse retorno a médio e longo prazo e potencializado pelos esses novos investimentos. Então é por isso que aqui eu estou utilizando a lucratividade inteira para a gente visualizar esse preço justo como se ela tivesse sido distribuída na totalidade. Então aqui abaixo a gente tem aqui os dividendos por payout, distribuindo 25%, 50%, 75% ou distribuindo todo o lucro. Aí agora vamos olhar ali para o preço justo. O preço justo das ações da Irani ficaria de 5,71 até 22. Esse daqui é na pegada ali de distribuindo 25, 50, 75 ou 100 das lucratividades. Ou seja, se a gente visualizar aqui, caso a Irani mantenha essas lucratividades e distribua ao menos 50%, o valor atual já seria um valor ok, com um leve desconto ainda, porque aqui a gente estaria com um preço justo de R$ 11,42. E caso ela distribua a totalidade, ficaria na casa de R$ 22,84. Aí quando a gente coloca o lucro ajustado aqui, ficando mais ou menos em 228 milhões e 480 mil, o cenário não fica muito ruim. A gente teria um retorno de investimento aqui ainda inferior a 10, na casa de 9 anos e meio, e o preço justo ficaria de 3,40 a até 13. A única coisa que muda aqui é o seguinte, você teria umas métricas mais esticadas, mas não ruins, e a questão aqui do preço justo, a empresa teria que manter essa lucratividade na casa de 228 e distribuir ali ao menos 70%, para que se faça sentido com base nesse valor aqui de preço justo de 10,21. Ou seja, com base em tudo que a gente já viu, deu pra gente perceber o seguinte, os indicadores eles estão bem atrativos, o cálculo ali de preço justo, aparentemente o valor atual parece ser um valor aceitável para que você estude e caso faça o seu perfil, cogite ou não investir nas ações. Mesmo quando a gente tira esse efeito do não recorrente, os indicadores e o preço justo, ele ainda fica ali aceitável e ainda tem essa expectativa com esses novos investimentos que poderiam melhorar a operação, melhorar lucratividades, trazer aumentos de dividendos e, consequentemente, mais valorizações ainda.
Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, já senta aquele dedo no like aí e novamente dá aquela conferida se não tá inscrito aí no canal e já se inscreve para dar essa força pro canal crescer. Eras isso e abraços!